Esse é o Jungiando, o podcast do Instituto de Psicologia Junguiana Rio Preto, trazendo reflexões sobre o cotidiano a partir de diálogos e informações. Eu sou a Daniele Fumagalli. Eu sou a Maiara Suguaia. E eu sou Patrícia Lopes. Somos psicólogas junguianas e neste podcast vamos falar sobre psicologia, literatura, sobre a vida e o que mais acharmos que devemos falar. Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do podcast Jungiando. E hoje a gente vai falar sobre aquilo que normalmente faz a gente odiar algumas características de outras pessoas. Sabe aquele tipo de comportamento que você não suporta que as pessoas tenham? Aquilo que você diria que é impossível de conviver? Por que será que algumas pessoas nos irritam tanto? Você já deve ter pensado aí em algumas pessoas, né? Por que achamos algumas pessoas insuportáveis? Hoje vamos falar um pouco sobre isso. Se interessou, né? E aí, para ajudar a gente nessa discussão, a gente tem dois livros muito bons. O primeiro é o nosso queridinho do momento, a gente já falou aqui sobre ele, é Ao Encontro da Sombra. E a gente vai usar também o nosso livro guia, que é O Homem e Seus Símbolos, e mais especificamente a gente vai usar o capítulo da nossa amiga, a doutora Von Franz. E o que a psicologia tem com isso? Então vamos conversar sobre isso, né? Quando a psicologia começou, e ela começou a investigar o inconsciente, as atitudes inconscientes, né, as reações inconscientes que a gente tinha, houve a suposição de que o inconsciente era apenas uma relação de conteúdos que a gente tinha esquecido, reprimido, as coisas que tinham sido excluídas da consciência. Quando Jung começou a pesquisar sobre o inconsciente, ele verificou que se tratava de uma coisa muito maior do que só os restos da consciência, né? Ele fala que o inconsciente não é só um lixão de restos da consciência, tem muito mais coisas interessantes lá. Na verdade, o inconsciente representa uma quantidade imensa de potencialidades, de capacidades a serem exploradas, que são desconhecidas pela consciência e que precisam ser conhecidas e assimiladas. A gente tem muito conteúdo rico no inconsciente. Aquilo que a gente elimina da consciência, ou seja, aquilo que a gente não sabe que existe sobre nós, aquilo que a gente reprimiu, rejeitou, aquilo que a gente não quis que permanecesse nas nossas características do dia a dia e que, portanto, foram parar na nossa sombra, isso é o que a gente chama de sombra, né? Isso que a gente tirou da consciência é o que a gente chama de sombra. Tudo aquilo que a gente olha para o outro e fala que é impossível de aceitar, que a gente não gosta, é o que provavelmente a gente colocou na nossa sombra. A gente tirou da nossa consciência e só consegue enxergar no outro, portanto, é inaceitável. É interessante quando a gente pensa nisso, porque olhando lá, né, para o que a psicanálise, né, e outras teorias relacionadas vão entender como inconsciente, é muito o que Jung vai entender como sombra, né, nesse aspecto de ser algo do Exatamente. inconsciente que ficou rejeitado, né, que não fez bem ali para a consciência, não era aceito, vai ficar recalcado. Então quando a gente, né, isso que a Dani comentou do inconsciente ser muito mais do que isso, é como se, o Freud, né, brilhantemente chegou na ideia do inconsciente, né, foi aí o pai, né, da psicanálise, o pioneiro em vários aspectos, e se a gente pensar, é como se ele tivesse chegado em uma camada, uma superfície do lago, que Jung também chegou, que é a sombra, mas o Jung desceu um pouquinho mais no inconsciente, né, ele fez um mergulho um pouquinho aí mais profundo para chegar no inconsciente coletivo, e em outras esferas aí. É legal a gente ter essa imagem para entender que a sombra, então, é o inconsciente que a gente vê na psicanálise, é correlato, né, não que é igual, mas é correlato.
E o que o Jung percebeu é que existiam camadas mais profundas do inconsciente, né? Que não se resumem só a isso que a gente chama de sombra. É isso mesmo, Dani. E aí, lembrando daquele exemplo da sacola, não sei se vocês lembram que a gente falou em alguns episódios anteriores, tudo que não é aceitável no nosso comportamento, a gente vai colocar naquela sacola da sombra. Tudo que faz as pessoas gostarem menos de nós, nos admirarem menos, sermos menos reconhecidos, isso tudo vai para a sacola da sombra ao longo da nossa vida. Então, quando a gente vê isso nos outros, a gente acha feio, reprovável, é inaceitável. Onde já se viu uma pessoa fazer aquilo? Mas vamos pensar, a gente coloca isso na sacola em alguma fase da vida, né? E se colocamos na sacola, é porque isso já esteve presente em mim. Ou seja, existe em mim, mas está inconsciente, está na sombra. É muitas vezes aquela situação que a gente encontra alguém que faz alguma coisa que a gente costuma fazer também, mas na hora a gente comenta com alguém e fala, nossa, onde já se viu aquele fulano fez aquilo? Nossa, que feio. E aí a pessoa fala, mas você também faz, né? E isso gera aquele incômodo. Não, imagina que eu faço dessa forma, né? Eu faço, mas é assim, muito eventualmente, uma forma mais delicada, uma forma mais ok de se aceitar A perante os gente outros, né? minimiza. Sim. Então, algumas pessoas vão dizer, nossa, mas então não adianta nada eu me esforçar para ser uma pessoa boa? Eu faço tanto bem, me preocupo com os outros. Não é possível que eu ainda tenha essas coisas ruins em mim. Eu quero ser uma pessoa de luz, do bem, né? Já é um clássico nesse podcast eu trazer exemplo da Lívia, né, da minha sobrinha. Ela é um ótimo estudo de caso meu. Mas lembrei aqui de um exemplo, isso que a Paty comentou, né, do quanto é fácil a gente olhar para o outro. Tem aqui até uma frase, aquele, não é bem uma frase, é um ditado, enfim, aquela história, quando um dedo aponta o outro, tem não sei quantos outros dedos virados pra gente. É mais ou menos nessa linha, né? A Lívia, esses dias, estava indignada com uma amiguinha, e ela chegou reclamando tal. E aí ela falou: Ah, tia, fulana é muito mandona. Nossa, eu fico muito irritada. Ela não sabe bolhufas de psicologia, né? Apesar dela falar que vai ser psicóloga. Aí eu dei risada e falei: Sabe por que que te incomoda? Adivinha quem que é igualzinha? Gente, ela tem 6 anos. Ela sacou. Ela olhou pra minha cara, fez uma cara tipo de. Bem arrogante, assim, sabe? Tipo, olhou meio de olho fechado, assim, né? Meio cerrando os olhos, falou: Tá, eu sei que eu sou. Então ela sacou muito rapidamente que aquilo é um conteúdo da sombra dela, né? Nem precisei jogar isso assim tão explicitamente, né? Falei, te incomoda porque adivinha quem também gosta de mandar? Ela, tá, eu sei que eu sou. Então, fazer esse processo ao longo da nossa vida vai ficando, às vezes, difícil, né? A gente ver aquilo que a gente tanto reprova no outro, que a gente acha tão feio, e, enfim, a gente entender que a gente também tem isso, né. Mas a gente vai conversar mais ao longo do episódio sobre isso. É verdade. Pois a gente enxerga no outro, né? A gente não enxerga na gente essas situações. A gente consegue ver nos filhos, nos amigos, no marido, nos irmãos, mas quando é com a gente não enxerga, né? Pois esse é o nosso grande desafio, né? O Jung disse uma vez: eu prefiro ser íntegro a ser bom. Isso é muito legal, né? Essa frase, porque mostra o quanto que Maravilhosa. o que ele quis dizer? Ele está mostrando o quanto que para ele é muito mais importante ser autêntico, ser honesto com ele mesmo, do que ser percebido pelos outros como uma boa pessoa. A aparência é algo muito superficial. A essência, ela tem muito mais a ver com como a gente consegue se perceber e se conhecer. Então o Jung valoriza muito a integridade pessoal como um caminho para a gente se realizar, para a gente chegar na plenitude individual. Ao invés da gente só manter uma aparência de equilíbrio, uma coisa superficial e que agrada aos olhos dos outros apenas. A gente sabe que tudo que existe de sólido no mundo, né? Tudo que tem substância, que tem massa, isso lança uma sombra. Assim como o ego, ele também tem uma sombra, ele lança uma sombra. A sombra está para o ego como a luz está para as trevas. Existe uma equivalência. Tudo tem uma sombra.
E se tem luz, tem sombra envolvida. Quanto maior a luz, maior a sombra. Só que a gente tem que lembrar que a sombra não é necessariamente uma coisa ruim, mas ela existe. Acho que até para quem estiver ouvindo aí, ficar bem claro, é um exemplo fácil. Se você estiver embaixo de uma luz aí, coloca a mão, né? Vai ver que existe uma sombra da sua mão. Quando a gente está aí sob o sol, né? Existe a nossa sombra do nosso corpo. Então, é muito legal isso que a Dani comentou, de tudo que tem substância, né? Tudo que tem massa, enfim, lança uma sombra, porque isso é físico e é fácil a gente entender que existe uma correlação disso na nossa psique, né? Tudo que tem sombra tem luz. Na nossa psique não é diferente. Exatamente. Mas a gente tem que lembrar que, apesar de não ser necessariamente ruim, a gente geralmente não percebe aquilo que está na nossa sombra, em nós. A gente sempre projeta. Então, tudo que está inconsciente, a gente percebe projetando. E a gente projeta em quem está perto da gente, nos outros. A sombra, ela é arquetipicamente a experiência do outro, aquilo que é o estranho a nós mesmos, que é sempre estranho, suspeito, o nosso impulso de buscar o bode expiatório, alguém para censurar, para atacar, porque a gente sempre se justifica, né? Essa é a experiência da sombra, é eu enxergar aquilo que é estranho a mim, eu enxergo no outro, porque o outro é estranho, então é mais fácil enxergar no outro, né? Não, eu me conheço, eu sou assim, eu não sou desse jeito é o outro que é, porque eu me justifico com as minhas atitudes. E isso é uma tendência natural de todo mundo, a gente faz isso em 99,9% das situações sem perceber. A sombra também é a experiência que a gente tem de buscar o bode expiatório, aquele que a gente vai acusar, aquele que é o culpado dos problemas, né? A gente sempre vai achar que o outro time é pior, a outra equipe é pior, o outro país é o inimigo, tudo que é o diferente é o ruim, né? A gente nunca vai trazer isso pra gente. E é como na psicanálise a gente fala, né? Tá projetando no outro. Muitas vezes a gente faz isso, né? Fala alguma coisa do outro, ele faz isso. Aí a gente depois ainda fala, às vezes, né, na clínica, ou brincando com uma pessoa, ela tá projetando em você. Porque é muito isso, né? A pessoa tá falando do outro, mas na verdade ela tá falando dela. Exatamente. É o que a gente mais faz com aquilo que a gente não tem muita consciência. Essa ideia do inimigo é uma experiência arquetípica de sombra também. O inimigo é tudo aquilo que é estranho e ameaçador. A sombra, ela tem essa característica de estranha e ameaçadora. Por isso, a gente coloca sempre fora. A culpabilidade que a gente sempre joga no outro, como estava falando, né? A ilusão que a gente tem de que a gente se conhece, que a gente já se trabalhou, que a gente já é maduro o suficiente para saber como a gente é e resolvemos os nossos problemas. Eu já me trabalhei nisso, eu sei que eu sou assim. E, na verdade, a gente só está vendo um pedaço da lua lá que a gente falou no começo, né? A lua, que é uma referência da nossa psique, né? Vamos usar como um exemplo, não uma referência. Um exemplo, né? Uma alegoria. Se a nossa psique for a lua, a parte da consciência é a parte iluminada, a parte da sombra, a parte escura, a gente tem o todo, mas a gente só enxerga o lado claro. Tem muita dificuldade de enxergar o lado escuro, né? Eu acho que eu não tinha comentado da lua, né? Eu estava conversando com as meninas antes e a gente falou desse exemplo, eu não tinha comentado. Não foi isso. A lua pode ser um exemplo disso. A gente sempre vai enxergar um lado só e não vai perceber o outro a gente projeta. Tudo aquilo que a gente reprime, todos os nossos impulsos que vão para o inconsciente, para a sombra, eles não deixam de existir. A gente coloca lá, né? Igual o lado escuro da lua, ele é escuro só, ele não deixou de existir. Mas ele está lá. E esses impulsos que vão para a sombra, apesar da gente não enxergar, eles não foram eliminados. Portanto, eles não são impedidos de agir, eles podem ter ação sobre nós. Mas eles afetam a nossa consciência
através de uma atitude que não está no domínio do ego, não está no domínio da consciência. Eles continuam existindo como complexos e eles reagem como complexos. Quando a gente rebaixa, guarda um pouquinho, porque a gente distraiu, porque a gente está com o humor alterado, porque a gente está cansado, porque a gente está meio doente, meio gripado, pronto. Sobra energia aí no complexo e a sombra pode agir nesses momentos. Então, quando a gente tira essas coisas que a gente não gosta da nossa vida, né, que a gente põe na sacola, aquele exemplo que a Paty falou, o que eu não gosto na personalidade, eu acho que não é bom, eu não ajo mais, eu pus na sacola, eles escapam da nossa percepção, da nossa supervisão, mas eles podem continuar existindo de um jeito irrefreado, destrutivo, que vai aparecer sem o nosso controle, né? E é muito interessante, né? Porque todo mundo tem aquele dia, né, que não tá bem, que já estava ou com alguma questão física, né? Ou humor, enfim, alguma questão externa. E aí acontece alguma coisa, uma pessoa, vamos imaginar que uma pessoa que é super boazinha, né, tal, e nunca fala nada, o famoso nunca tem boca pra nada, né? E aí um dia acontece alguma coisa, essa pessoa estoura. Ou vão falar, nossa, não estourou por nada, porque ninguém estava vendo, né, o quanto o copo já estava cheio e transbordou. Ou vai falar, agora a máscara caiu. Mas não é isso, né? Essa pessoa tem na sua sombra a agressividade, assim como todo mundo tem. E quando já não era mais possível, o complexo vem à tona, né, que a gente fala que constela. O complexo vem porque ele tem muita energia e é o famoso perdi a cabeça, não sei onde eu estava com a cabeça quando fiz aquilo, Não né? sei o que me deu, né, que eu O falei que me aquilo. deu. Todo mundo tem, né, um exemplo. Bom, aí falando disso, né, que a Dani estava comentando, eh, eu lembrei aqui de um exemplo. Pensa assim, ó, você tá numa piscina, segurando uma bola de plástico, bem grande. E aí você tá segurando ela embaixo da água. Concorda que em algum momento ela vai fazer um pouquinho de força aí pra vir à tona? E quanto maior a pressão que você fizer para manter ela bem lá no fundo da piscina, bem embaixo d'água, maior vai ser a força que ela também vai fazer para emergir. E quanto mais força ela fizer para vir à tona na superfície, maior vai ser o, entre aspas, estrago que ela vai fazer. Ou seja, né, mais água ela vai espirrar para os lados. É, como diria na matemática, diretamente proporcional. É parecido, né? Quanto mais força a gente fizer para manter tudo bem lá embaixo do tapete, tudo bem lá no nosso inconsciente, mais força, mais energia, né? Essas questões vão ter, e quando elas virem, elas não vão vir numa boa. Elas vão vir espirrando também água para todo lado. E a gente que lide depois com as consequências, né? A Mara estava falando aqui, lembrei de um exemplo. Exemplo não. É sobre. Eu sou exemplo, na verdade. Eu sou uma pessoa que costuma ficar quieta e guardar pra mim bastante as coisas, não falo. E já aconteceu várias vezes, estou trabalhando em terapia, já melhorei bastante. Mas de chegar num nível que eu vou guardando e não falo. E aí, quando a coisa emerge, quando a bola voa da piscina, como a Má estava contando do exemplo, já aconteceu umas 3 vezes, assim, foram mais graves, que é eu jogar alguma coisa e quebrar. Já quebrei ventilador. Rafael que lute, que sabe, coitado. Já quebrei um ventilador em casa, já quebrei eu tinha um saquinho de brinquinhos, assim, passando estresse no trabalho. E aí eu cheguei em casa chorando, revoltada, porque era muita coisa antiética e errada que eu via lá. E chorando muito, porque aí eu acho que foi onde eu consegui colocar pra fora o que eu tava sentindo, mas não foi suficiente. Eu peguei o saco, minha sacolinha cheia de brinco e joguei longe, quebrou um monte de brinco. Foi aí que eu falei, Patrícia, chega. Você tá quebrando até as suas coisas que são importantes pra você por causa dos outros. Começa a falar, né? E aí foi onde eu comecei a tentar trabalhar mais isso comigo mesma, essa questão da minha sombra, né? Porque comecei a quebrar coisas, né? 3 vezes, não me machucava, mas eu quebrava. É como uma criança fazendo birra que joga as coisas no chão, mas eu tenho 33, não posso fazer isso. Ainda tem uma criança para dar o exemplo agora, né? Então, falei, não, chega, 3 vezes é o limite. É isso aí. Então, gente, assimilar a sombra
significa reconhecer essas características que são indesejáveis em nós, né, como a Paty estava comentando aqui. Até para que elas não atuem sem a nossa, digamos, supervisão. E aí quando a gente reconhece essa parte desagradável, difícil, né, essa de nós mesmos, a gente pode ter alguma escolha sobre como ela vai se manifestar. Não é aquela história: "Mantenha seus amigos perto, seus inimigos mais perto ainda"? É tipo isso. Podemos tomar cuidado quando reconhecemos a nossa reação, mesmo que o cuidado, às vezes, né, seja pedir desculpas. Pelo menos a gente reconheceu, né. E com o tempo, eu acho muito legal isso na terapia, a gente vai entendendo quais são os nossos calos, né, quais são os nossos complexos, de uma forma que a gente consegue cada vez mais prever. Então, primeiro a gente não entende o que aconteceu, depois a gente entende o que aconteceu e pede desculpa. Dali um tempo, né, de terapia, a gente cuidando aí das nossas questões, quem sabe a gente consegue, eh, perceber que vai fazer e agir antes disso, e não reagir, né. Claro, né, dá para entender com tudo isso que é preciso muita coragem para encarar esse nosso eu inferior aí. A gente pode se sentir esmagada pela nossa visão da nossa própria sombra, mas em geral, olha que bonitinho, o nosso inconsciente nos ajuda, de maneira até compensatória, a ter uma visão mais construtiva. Inclusive, né, acho que é importante a gente fazer uma ressalva aqui. A sombra, gente, ela não é apenas negativa. Lembra que a gente falou lá no nosso episódio anterior que a gente coloca na sacola tudo o que não queríamos apresentar para o mundo? Fica lá na sacola da sombra? Muitas coisas podem, inclusive, serem boas, mas que a gente não escolhe não usar ou não teve energia suficiente para vir à tona. Por exemplo, a gente pode reprimir a capacidade criativa ou nossa habilidade social. Por exemplo, se a gente nasceu numa família que preza muito pela racionalidade, objetividade, vai, uma família de advogados, né? O negócio ali é articulação, raciocínio lógico, né? E aí uma pessoa que tem uma habilidade artística, né, de entender aí os sentimentos humanos, talvez isso não vai ser muito valorizado e ela pode reprimir isso, né? Então, um exemplo legal da gente ver um ponto bom da nossa sombra que a gente não conhece, é descobrir que tem uma habilidade artística, por exemplo, que nunca tinha tentado explorar. Eu até comentei com as meninas na hora que a gente estava conversando sobre, o episódio de hoje, né, que a avó do meu marido, ela já tem seus 80 anos aí, e agora, né, filhas criadas, né, ficou viúva, ela tá com tempo pra ela agora, né. Inclusive depois de 6 filhas criadas, imagina. E agora ela começou a bordar. E ela descobriu que ela adora fazer isso. Ela descobriu uma habilidade artística provavelmente que nunca tinha tido tempo e oportunidade na vida para explorar. Muito legal, né, a gente pensar quantas coisas será que a gente tem que a gente não conhece da gente mesmo, né, inclusive coisas boas, coisas potenciais. Exatamente, isso que é o processo de individuação que a gente tanto fala, né, milhões e milhões de vezes. É esse processo de integração, de ir conhecendo esses aspectos que a gente desconhece e integrando aqueles que são úteis, que são positivos para o nosso crescimento, né. Então, a gente só consegue fazer isso reconhecendo a nossa sombra, porque a gente separou essa parte de nós ao longo da nossa vida e a gente precisa ir trazendo de volta para conseguir integrar, né? O que eu vou usar, o que eu não vou usar, o que pode ser uma habilidade, por exemplo, a habilidade artística, social, eu vou desenvolver ou não. A minha raiva, que agora eu descobri que eu tenho, sim, muito maior do que eu imaginava, mas que eu preciso administrar. Então, só vai haver desenvolvimento psíquico quando eu consigo reconhecer a minha sombra, questioná-la e entender o que é que alimenta a minha sombra, o que faz com que ela vá ficando cada vez maior. É por isso que a gente sempre fala, sempre que dá aqui nos episódios, essa questão do desenvolvimento infantil, né? Da importância da birra lá nos 2, 3, 4 anos que a gente tanto reprime, fala que é errado, que é feio, que não pode chorar. E a gente tem agora estudos mostrados que não, a gente tem que mostrar que existe um porquê disso tudo e um lado positivo, né? Assim, que é justamente a nossa sombra, a gente está se posicionando, a gente está se expressando e aprendendo a se expressar.
Então, talvez no começo eu vou jogar as coisas no chão e quebrar, como eu faço, como eu fiz esses tempos até depois de velha. Mas se a gente consegue fazer isso na infância, direcionar essa raiva, esse sentimento, entender, nomear, ser acolhido com isso, tudo isso vai ser, na fase adulta, melhor tratado, né? A gente vai conseguir falar o que está sentindo, chegar para a pessoa e falar, colocar a minha posição, porque quando a gente se posiciona, a gente está colocando a nossa sombra à mostra, né? Porque a gente está falando o que a gente acha, discordando do outro. Então, é por isso que hoje em dia tem muitos estudos, né, na psicologia infantil, enfim, na pedagogia, para essa mudança de olhar para a birra na infância e a importância dela para a criança aprender a se posicionar, né, e lidar com as emoções. Mas, voltando para a sombra, né, um pouquinho mais de a questão teórica, é que ela seria o oposto daquilo que a gente gostaria de parecer para os outros, né, como a gente falou. E ela basicamente é tudo aquilo que a gente reprime da nossa identidade e o que não queremos olhar no espelho e falar: nossa, eu fiz isso, eu sou aquilo, né? E ver que aquilo faz parte da gente, reconhecer e aceitar, como a Dani tinha falado, né? Quando a gente olha para o espelho, a gente tá vendo aquilo nu e cru. Não tem como a gente alterar a imagem, a não ser que ponha um filtro. E aí, no caso, a gente tá olhando para a sombra como ela realmente é. São aspectos que a gente é considerar desagradáveis e imorais em nós mesmos, que a gente não gosta e não gostaria, e gostaríamos de fingir que não existe. Então, no caso, o que seria esse imoral é relativo. Não quer dizer só que é algo bom ou mal, mas coisas que naquele contexto não são bem-vindos. Um exemplo é uma família, como a Mara tinha comentado, né? Uma família talvez muito rígida, sisuda, em que qualquer traço de sensibilidade é mal visto. E quanto mais a gente tenta fingir que não tem esses aspectos negativos, mais influência eles têm sobre a gente. Então a gente tem um sentimento de ter um vazio, uma vida incompleta, porque a gente está olhando só para um aspecto. Então é só integrando a sombra, entendendo que ela faz parte de nós, é que ela vai perder força e não vai ter tanto impacto. Os aspectos negativos da sombra não vão interferir de uma maneira tão impactante na nossa consciência. Assim a gente vai integrando a luz e a sombra e assim a gente vai caminhando para o processo de individuação, para ser aquilo que a gente tem potencial para ser em todos os aspectos, né? Para a gente se tornar inteiro. Eu até separei aqui uma citação do Robert Bly, né, no texto dele, Ao Encontro da Sombra, em que ele fala assim: passamos a vida até os 20 anos decidindo quais partes de nós poremos na nossa sacola e passamos o resto da vida tentando retirá-las de lá. Esse Eu processo é adorei essa frase. inevitável. É muito boa, né? É inevitável que isso aconteça. Então eu vou evitar de pôr na sacola. Não tem como. A gente precisa se adaptar ao mundo, aos grupos, às pessoas. A gente só precisa ter consciência das escolhas e nem sempre a gente tem. Por isso que o resto da vida a gente passa elaborando isso, né? Tomando consciência daquilo que faz parte da gente, do que eu vou usar e do que eu não vou usar. Né? É um trabalhão para a vida inteira. Bom, agora vamos para as dicas. A gente trouxe aqui um filme que é bem antigo, mas é muito legal, é de comédia, com Jim Carrey, quem não conhece ele, né? E esse filme, apesar de ser antigo, é muito atual. Quem já viu, vê de novo para lembrar alguns detalhes e fazendo as análises também do que a gente falou aqui. Se chama Eu Mesmo Irene. O Jim Carrey é o personagem principal. Ele é trabalhador, considerado um sujeito honesto, pai de 3 filhos, sempre disposto a ajudar e é amado por todo mundo à volta dele. E aí fica a pergunta: será que ele guardou muita coisa na sacola dele? Quando vocês assistirem aí, vão pensando nisso. Mas ele tem um problema, que ele sofre de uma síndrome. Que se ele deixar de tomar os medicamentos dele, uma outra personalidade vem à tona. E aí, essa outra personalidade não tem nada a ver com a que a gente começa vendo no início, né? Essa personalidade toda boazinha, sensata, amorosa, que ajuda, né? Toda solícita. Essa segunda personalidade, ela se apresenta, ele vai mostrar que ele parece um sujeito beberrão, agressivo e grosso com todo mundo. Até que ele conhece e se apaixona pela Irene,
E aí essas duas personalidades passam a lutar. É como se ele lutasse ele com ele mesmo, para quem vai ter o domínio do próprio corpo para poder conquistar ela. Qual que é a personalidade que seria mais bem querida por ela para conquistá-la, né? E aí tem muito isso do como se fosse ele brigando com a própria sombra. Outras duas dicas são 2 livros, um muito famoso também, do Oscar Wilde, que é O Retrato de Dorian Gray. Quem conhece aí sabe um pouquinho da história, mas se não, leiam, porque é muito bom. E Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson. O que isso significa para você? Agora na parte artística, a gente vai falar do Raul Seixas, Toca Raul. Gente, essa música é uma das minhas favoritas dele, Ouro de Tolo. Quem já é ouvinte assíduo do podcast sabe que a gente não canta, infelizmente. Como a Paty sempre fala, talvez a gente descubra isso na nossa sombra, essa potencialidade. Vou fazer aula de canto quando eu for mais velha, Paty. Então eu vou declamar, tá? Ouro de Tolo, Raul Seixas. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos, aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso, abestalhado, que estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido domingo para ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Mas que sujeito chato sou eu que não acho nada engraçado, macaco, praia, carro, jornal, tobogã. Eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota. Saber que é humano ridículo limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. E aí por aí vai. Raul, né, gente? Poeta. Essa música é um soco no nosso estômago. Ao mesmo tempo que ela fala muito disso, né? O quanto a gente se empenha nesses primeiros 20 anos, né? Como a frase que a gente falou, que a Dani falou do Robert Bly. A gente se empenha ao longo da vida para construir algo que é muito mais voltado para o externo, para o que falaram pra gente, que é o que esperam da gente, que é o certo, que é o sucesso. E depois a gente passa o resto da vida se perguntando por quê. Né? O que disso faz parte de mim? Muito bom, essa música acho que caiu como uma luva, né, para o nosso assunto de hoje. Bom, é isso aí, gente. Então, contem mais o que vocês estão achando. Críticas, sugestões, elogios, temas, o que vocês acharem aí que dá para contribuir com a gente quer conversar com vocês, então mandem um e-mail para o podcast unguiando@gmail.com ou pelo site www.psicologiajung.com.br. Psicologia Jung, tudo junto, tá? Lembrando que Jung escreve começando com J. No nosso site você encontra então as atividades dos estudos que acontecem em grupo, o formato do curso e tudo mais que vocês tiverem curiosidade, vocês têm acesso ali. Compartilhem esse episódio com alguém que você acha que vai se beneficiar com esse tema da sombra, que você acha que vai ser interessante, ou que está curioso aí para saber mais sobre isso. E é isso aí, esse foi mais um episódio do nosso podcast, com a produção executiva. Daí Processo. A produção artística. Raquel Fumagalli, daí Processo Artes. A edição e a direção de som. O Kleber Zumbiotti. Gravado no espaço da Nova Hora Arquitetura. A gente se vê no próximo episódio. Não deixem de ouvir porque a gente vai continuar falando sombra. E assim, se eu fosse vocês, não perdia porque tá muito interessante. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada, tchau.